Queridos, quando nós olhamos a palavra do Senhor, quando nós olhamos para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós se constrangemos a forma que Jesus ele trata as pessoas que se chegam até Ele, porque nós sabemos que Jesus Cristo de Nazaré ele veio para operar um plano salvífico das nossas vidas. Jesus ele veio para abrir um novo e vivo caminho. Só que Jesus, apesar de ser Jesus, apesar de Jesus ser Deus, apesar de Jesus ele poder realizar a obra por excelência sozinhos, nós vemos que o ato de Jesus na cruz do Calvário era somente uma parte do plano de salvação, onde ele apresentava o reino de Deus, mas a plenitude do reino de Deus havia de se consumar ainda pelo período a qual Jesus haveria de voltar outra vez e assim resgatar aqueles que creram no teu Evangelho, que creram no teu sacrifício. Quando nós olhamos para o plano de salvação e nós vemos Jesus se entregando no alto do Gólgota, na cruz do meio, e ele dizendo que ali estava consumada todas as coisas, nós podíamos analisar que ali poderia acabar o plano da salvação e todos aqueles que caminharam com Jesus e todos aqueles que tiveram a oportunidade e o privilégio de escutar Jesus ministrar, Jesus curar, Jesus libertar e Jesus capacitar vidas, poderia ser aquelas pessoas as únicas a ter a oportunidade de entrar no reino dos céus. Mas é tão maravilhoso a essência do plano da salvação, que Jesus ele não se limitou ao ato da cruz para que as pessoas compreendessem aquilo que ele havia se operado na cruz. É interessante notar que a minoria das pessoas conheceram Jesus naquele tempo presente. A minoria das pessoas tiveram a oportunidade ou o privilégio de ouvir falar acerca de Jesus, porque Jesus ele havia vindo para os seus não receberam, e por causa dos seus não receber, isso nos deu a procedência de chegar na noite na qual nós estamos hoje, e o Evangelho alcançarem a minha e a tua vida de uma maneira especial. Para que os irmãos entendam que o Espírito Santo está falando ao meu coração, o Evangelho, o plano da salvação não terminou no ato da cruz. O Evangelho não terminou nos 3 anos e meio que Jesus ele caminhou sobre a terra e operou cura sobre a vida das pessoas que se chegaram sobre aquele lugar, não. Jesus ele opera cura nas nossas vidas no dia de hoje ainda. Jesus ele não estava limitado ao tempo que ele andou na terra nos seus 3 anos e meio para operar uma libertação sobre a vida de alguém, não. Jesus ele está aqui ainda nessa noite para operar a libertação sobre a vida de alguém que deseja sim receber essa libertação sobre a vida. Jesus ele também não estava limitado aos 3 anos e meio de trazer ensinamento da tua palavra, ensinamento acerca do reino de Deus, para que as pessoas compreendessem a profundidade, a largura e a extensão do que era o amor do Pai para com o Filho e do Filho para com a humanidade, a qual Jesus se entregaria por causa desse amor sublime e maravilhoso. Não, Jesus não estava limitado somente àquele espaço físico de 3 anos e meio, porque ainda hoje ele demonstra o teu amor para com a minha e para com a tua vida de uma maneira especial. Mas só que Jesus naqueles 3 anos e meio, a qual ele também não estava limitado a escolher pessoas, instruir e capacitar para que desse continuidade numa obra na qual ele havia aberto o caminho na cruz do Calvário. Jesus ele capacitou pessoas para poder ali dar a continuidade na pregação do Evangelho, para que apresentasse o Cristo ressurreto, para que todos que nele crescem não morressem, mas tivesse a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor e recebesse os seus nomes escritos no livro da vida. Aleluia. Jesus ele começou esse plano da salvação abrindo o caminho, mas só que Jesus, quando ele se manifestou em terra e multidões acompanhavam Jesus, multidões caminhavam com Jesus, as multidões elas poderiam ser classificadas de maneira distinta como uma multidão que só queria cura.
a multidão que queria somente a provisão, a multidão que queria somente encontrar uma falha no ministério de Jesus para dizer: este não é o Filho de Deus. Mas havia a multidão daqueles 12 discípulos a qual Jesus escolhera para o instruir, lhes dar poder, lhes dar capacitação, para que pela virtude do Espírito Santo eles realizassem as mesmas obras que Jesus ele realizava. Glória a Deus. Mas sabe o que eu acho lindo? O que eu acho lindo em Jesus é que Jesus, ao escolher os seus 12 discípulos, ele não escolheu pessoas que tinham uma capacidade humana de poder oferecer alguma coisa, não, mas só que Jesus escolheu 12 discípulos na capacidade que tinha de poder renunciar o que a terra oferecia para eles. Glória a Deus. Porque esses homens eram homens imperfeitos, esses homens eram homens pecadores, esses homens eram homens sujeitos a falhas, esses homens eram homens sujeitos à queda, esses homens eram sujeitos a dizer ali as suas próprias palavras, tomar as suas próprias conclusões e agir segundo as suas próprias maneiras. Mas é esse tipo de pessoa que Jesus olha e diz assim: é esses aí mesmo, que não tem capacidade nenhuma que eu capacito, é esses mesmo que tem imperfeições nas suas vidas, que vai saber valorizar aquilo que eu colocar sobre a vida deles. Então Jesus ele está abrindo um parênteses aqui em meu coração nessa noite para dizer: ele não te escolheu pelo que você pode fazer, ele escolheu por aquilo que ele pode operar através da tua vida. Então as suas imperfeições não são nada diante do perfeito Jesus que escolheu a tua vida, te chamou, te vocacionou e te deu a unção do Espírito Santo para realizar a sua obra. Glória a Deus. Mas o que eu acho lindo em Jesus é que quando Jesus queria realizar feitos mais extraordinários, ele não chamava multidão, ele chamava discípulos. Jesus, quando ele queria operar alguma coisa diferente, ou quando Jesus ele queria revelar alguma coisa diferente, alguma coisa mais profunda, ele não levava a multidão, não, ele se dispersava da multidão e tirava sempre os seus discípulos à parte para mostrar ali para eles algo mais profundo acerca do reino de Deus. Mas o que eu acho interessante em Jesus é que Jesus ele passa um período de tempo em oração para escolher os seus discípulos. Jesus, ao escolher os seus discípulos, Jesus ele vai dedicar tempo para os ensinar. Jesus ele vai se dedicar tempo para mostrar para eles qual era a maneira que eles deviam se conduzir em suas vidas. Jesus ele vai dedicar tempo no ensinamento para mostrar para eles aonde eles deviam entrar e aonde eles não deveriam entrar, quando eles deveriam saudar e quando eles não deveriam saudar, quando eles deveriam liberar a palavra na autoridade do nome de Jesus e quando eles não devessem usar o nome de Jesus para operar alguns sinais e maravilhas, porque sinais e maravilhas não faz para qualquer tipo de pessoa. Sinais e maravilhas se faz por todos aqueles que crê no nome do Senhor Jesus. E se não sei você, mas eu já vejo um sinal da parte de Jesus aqui nessa noite, não por causa de quem prega, mas é por causa de quem crê no Evangelho do Senhor Jesus. E se você não tem visto sinais por crer no nome de Jesus, você vai começar a ver sinal dele aqui nessa noite. Você vai começar a ver maravilhas dele operando aqui nele nessa noite, porque Jesus não chamou discípulo para viver vida de normalidade. Jesus escolheu discípulo para viver sinais e maravilhas, não somente nas suas vidas, mas na vida de todos aqueles pela qual o Senhor usar. Aleluia. E Jesus ele vai ter esses momentos de particularidade com os seus discípulos. Veja que Jesus ele sabe os nossos momentos de fragilidade ou até mesmo os nossos momentos de cansaço. Sabemos que a obra de Deus precisa ser feita quando é dia, porque a noite vem e ninguém pode trabalhar. Mas quando Jesus ele diz que a noite vem e ninguém pode trabalhar, ele está dizendo acerca da sua vida, aonde Satanás operará sobre
desse mundo, mas aqueles que são do dia já estarão com Ele em glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Só que Jesus, ele reconhecendo que os discípulos caminhavam muito, que eles faziam muita obra, por onde quer que Jesus estava, eles estavam, por onde quer que Jesus ele caminhava, eles caminhavam, eles entravam no parque, enfrentavam a tempestade, porque Jesus estava naquele lugar, eles entravam no deserto, passavam o dia inteiro no deserto, padecia de fome sobre aquele lugar, mas só que nesses lugares Jesus estava, e eu acho interessante, porque onde Jesus está, não importa se é mar revolto, ele acalma a tempestade, não importa onde Jesus está, se é no meio do deserto, ele envia a provisão, mas uma coisa Jesus ele faz, aonde tem discípulo dele, aleluia, ele cessa a tempestade, aonde tem discípulo dele, ele repreende o vento, ele coloca a navegação, para navegar de umas águas tranquilas, aonde tem discípulo de Jesus, não importa qual seja o tamanho da escassez e a falta de chuva, mas jamais faltará a provisão da parte de Jesus para as suas coisas. Aleluia. Só que Jesus, reconhecendo que a obra estava sobrecarregando as vidas dos discípulos, ele vai dizer assim: ó, precisamos sair para alguns momentos à parte, precisamos levar vocês para uns momentos de refrigério, precisamos levar vocês para um momento de calmaria, porque da maneira que vai conduzindo a vida, da maneira que vai indo, vai chegar uma hora que o corpo físico não vai aguentar para suportar as coisas espirituais que está por vir. E o Senhor está dizendo assim: eu estou dando um tempo de descanso para vidas, mas não é descanso da minha presença, é um tempo de entender que se não reabastecer as energias, não vai suportar o peso espiritual que está por chegar sobre a face dessa terra. Verdade. Porque muitas das vezes é força, é força, é força, é força, e esquece de usar a área espiritual para combater essa força. E Jesus ele está dizendo para os discípulos: não, vocês precisam se alimentar espiritual. Aleluia. Porque muitas das vezes fazemos, liberamos, entregamos, mas não se reabastecemos. Precisamos fazer, mas precisamos se reabastecer. Jesus mesmo, ele reabastecia na sua jornada espiritual caminhando sobre a terra. Jesus mesmo, ele dormia durante a noite, ele descansava durante a noite, tirava os seus períodos de oração durante a noite, para que durante o dia ele pudesse realizar a obra que o Pai o confiou. É necessário compreender essa essência como discípulos de Jesus. Mas o que eu quero aqui ministrar também ao coração dos irmãos é que discípulo de Jesus, ele pode participar de momentos de comunhão que multidão não pode. A Bíblia Sagrada nos diz em João capítulo de número 13 acerca da Santa Ceia, do período da Páscoa, onde Jesus ele vai estabelecer a Santa Ceia do Senhor, e Jesus ele vai começar a anunciar que é chegada a hora da morte expiatória dele, e ali as coisas do reino vai começar a se esclarecer de uma maneira mais sucinta. Mas Jesus não diz isso para a multidão, Jesus diz isso para discípulos, Jesus ele diz para íntimo. Jesus ele revela coisas profundas para quem está disposto a ouvir coisa profunda. Meu querido, eu vou dizer de novo: Jesus ele revela coisa profunda para quem está disposto a ouvir coisas profundas. Aleluia. Porque tem pessoas que querem ouvir a revelação da parte de Jesus, mas não quer suportar o peso da revelação, porque Jesus está prestes de realizar. Então por isso Jesus não chama a multidão, por isso Jesus não chama qualquer tipo de pessoa, mas para os discípulos dele, Jesus ele diz: está chegando o tempo, está chegando a hora, eu vou partir deste mundo para o Pai, está chegando a hora, eu serei entregue na mão dos pecadores, está chegando a hora, eu vou ser morto, está chegando a hora, eu vou ser preso, eu vou ser açoitado, eu vou ser escarnecido, eles vão me crucificar, mas não se turbem os vossos corações, porque ao terceiro dia eu vou ressuscitar e tornarei mais uma vez diante de vós. Só que quando Jesus ele começa a dizer isso aqui, Jesus ele vai começar a trazer o ensino
ensinamentos ali naquele lugar. E o primeiro ensinamento que Jesus ele vai dizer é que o Senhor havia trazido aqueles discípulos para ele, que todos aqueles discípulos Jesus os amava de maneira incondicional, ao ponto dele dizer que Jesus os amou até o fim. O amor de Jesus é maravilhoso. O amor de Jesus não se compara com o nosso amor que nós expressamos com lábios, mas muitas das vezes o seu coração está distante. Quando Jesus ele começa em João 13 dizer que amou-os até o fim, Jesus está dizendo assim: não mudou a medida do meu amor por causa das atitudes. Não mudou a medida do meu amor por causa dos erros. Não mudou a minha medida do amor por causa das condutas que nos trouxeram até este momento. Não mudou a minha forma de amar a tua vida só porque você negligenciou por um período de tempo a minha fé. Não mudou o meu amor por vocês conduzir as tuas vidas da maneira que vocês acham que é melhor ser conduzida. E esse amor não mudou porque eu permaneço o mesmo. O meu amor é imutável pela tua vida. Então eu o amo até o fim. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nada vai fazer mudar o amor de Deus pela tua vida. Não importa o quanto você errou, Jesus está dizendo: eu te amo até o fim. Não importa o que você cometeu, Ele está dizendo: eu te amo até o fim. Não importa o que você liberou de palavra que não condiz com a santidade de Deus, Ele te ama até o fim. Não importa o quanto você negligenciou o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, Ele continua dizendo: eu te amo até o fim. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Só que Jesus é o anfitrião. E como bom anfitrião, os irmãos com certeza ouviu isso. Jesus ele vai tomar de uma bacia e vai lavar os pés dos seus discípulos. É maravilhoso quando o Senhor deseja nos purificar. É maravilhoso quando o Senhor precisa limpar algumas coisas das nossas vidas, para que nós possamos compreender a verdadeira essência do que o céu tem estabelecido. Quando ninguém se manifesta em lavar os pés de Jesus, Jesus vai ensinar mais uma vez os seus discípulos: lavo eu então os vossos pés. Só que Jesus ele começa a lavar os pés dos discípulos. E Pedro olhando dizendo assim: mas o meu pé não lavarás. Só que o Senhor amou Pedro até o fim. Aleluia. E ele diz: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Então Jesus ele vai lavar os pés dos seus 12 discípulos. E Jesus ele começa a dizer assim: ó, da mesma maneira que vocês estão vendo eu fazer, vocês precisam fazer uns com os outros também. Porque se tem servo maior aqui, nós só possamos sentir a presença dele. Se tem alguém que é maior aqui, ele está aqui para abraçar a tua vida de uma maneira especial e sublime. Glória a Deus. Eu não sou melhor do que você porque estou pregando. Eu não sou melhor do que o pastor que está direcionando esse trabalho. Eu sou igual a você. Se necessário for, vamos aqui colocar as bacias para lavar os pés uns dos outros e reconhecer que estamos necessitados de sermos purificados a cada dia na presença de Jesus, para que nós possamos viver essa comunhão plena em nossas vidas. Veja que não é multidão que está na mesa com Jesus. Quem está na mesa com Jesus é só quem pode ter comunhão com Ele. Só que quando Jesus ele diz acerca dessa situação, Jesus ele diz ali que aquele que o recebe, recebe aquele que o enviou. Então aquele que tem a presença de Jesus tem a presença do Pai e subsequente teria a presença do Espírito Santo na vida. Glória a Deus.
Só que quando Jesus ele termina de ministrar sobre isso, o Espírito de Jesus vai se perturbar. Sabe aquela perturbação de alguma coisa que está prestes a ser revelada nas nossas vidas? Você sente aquela perturbação que você está sentindo que o céu está se movendo e a qualquer momento Deus vai abalar a sua estrutura? Você já sentiu aquele tremor que muitas das vezes você fala, já vem alguma coisa do céu em direção à minha vida? E você já começa a fazer uma alta análise da tua vida acerca do que pode ser que Jesus ele vai falar a respeito da tua vida ou a respeito da tua conduta de vida. Jesus ele se perturba em teu espírito. E quando Jesus ele se perturba em teu espírito, Jesus ele não tem vergonha de dizer para os seus discípulos a verdade. Porque Jesus ele perturbando em seu espírito, ele começa a dizer assim: na verdade eu vos digo, que um dentre vós há de me trair. Mas olha como é que é interessante isso aqui. Jesus está sentado na mesa, havia demonstrado o teu grande amor, havia demonstrado a tua grande humildade, ele havia mostrado aos seus discípulos como deveria conduzir uns aos outros para ser purificado na verdade do Evangelho. E Jesus, ele perturbando em seu espírito, ele diz assim: há um entre vós que há de me trair. Se é comigo naquela hora, eu já coloco a mão na cabeça e falo assim: Jesus, será que foi por causa daquela situação que eu cometi no dia de hoje? Senhor, será que foi aquele pensamento que veio? Eu imagino os discípulos, pastor Tadeu, naquele momento, olhando um para os outros, se examinando a si mesmo, olhando assim: será que é Pedro? Será que é João? Será que é Tiago? Será que é Judas? Quem será que traiu o mestre? Quem será que vai ser o traidor? Mas todos eles fazendo uma análise de si: será que sou eu o traidor? Será que é você o traidor? Só que isso é lindo. E também um ensino para nossas vidas. Porque muitas das vezes a gente consegue perguntar quem é o traidor, mas não conseguimos perguntar: Senhor, sou eu que estou traindo? Porque Simão Pedro, olhando para João que estava reclinado sobre o peito de Jesus, fazendo sinal para João, João pergunta para ele aí, pergunta para ele quem é que há de trair, pergunta para ele aí quem é que vai ser o traidor, para que nós saibamos. Sabe por quê? Porque ninguém quer andar com o traidor, ninguém quer caminhar com quem trai, ninguém quer caminhar com vidas de pessoa que você confia um segredo e esse segredo se espalha. Então Pedro está dizendo assim: João, pergunta aí para ele. Você está mais perto, pergunta aí para ele. Porque Pedro em si tinha preocupação de perguntar para Jesus: Jesus, quem é o traidor? E o Senhor apontar e dizer: é tu, Pedro. Só que quando Simão faz esse sinal, João vai se aconchegar mais perto de Jesus. Ah, João, discípulo mais novo, talvez sem jeito de como perguntar, se reclina sobre Jesus. E muitas das vezes é o que nós precisamos fazer. Muitas das vezes, para perguntar algumas coisas para Jesus, nós precisamos se aproximar um pouco mais dele. Aleluia. Simão está longe, então ele vai dizer para João, que está mais perto, perguntar.
E que nós precisamos fazer muitas das vezes é só chegar um pouquinho mais perto de Jesus para fazer as perguntas necessárias. Glória a Deus. Quando João se inclina diante de Jesus, vejo ele todo tímido agora, dizendo: Senhor, eu não sei se sou eu. Eu não sei se é Simão, não sei se é André, não sei se é Tiago. Senhor, mas todos aqui receberam o melhor da parte do Senhor. Todos aqui eram indignos diante da sociedade, mas por causa da tua presença, era chamado aqueles que caminham com o Mestre. Senhor, nenhum desses aqui tem dignidade. A dignidade só foi alcançada porque eles nos viram andando com o Senhor. E por causa de nós andarmos com o Senhor, nós somos reconhecidos por causa de quem o Senhor é e não por causa de quem nós somos. Senhor, mas sabemos que por alguma razão nós podemos ter falhado, sim. Sabemos que por alguma razão nós podemos ter desobedecido aquilo que o Senhor nos instruiu, nos capacitou e nos ensinou para fazer, sim. Senhor, nós não podemos permanecer assim nessa incerteza. Nós precisamos que o Senhor nos revele, nos mostre quem de nós há de trair. João vira e diz assim: aponte para nós quem é o traidor. E ele diz assim: precisamos saber quem de nós é o traidor. A santidade de Deus é tão profunda que quando nós se chegamos a Ele com temor e tremor, como já foi dito aqui, quando nós se chegamos a Ele com temor, Ele nos olha com misericórdia, Ele nos olha com graça, Ele nos olha de uma maneira diferente. E quando Jesus, escutando João perguntar, Jesus ele diz assim: eu vou trazer então uma revelação para vocês, e a revelação virá através daquele que eu servi um bocado molhado, aquele da qual eu pegar o pão, molhar e entregar na mão dele. Os evangelhos sinóticos dizem: aquele que colocar a mão no prato para comer comigo. E para colocar a mão no prato tem que ser íntimo. Para colocar a mão no prato e compartilhar do prato, precisa ter a profunda intimidade de poder se pegar naquele lugar. E Jesus, quando ele diz que um havia de trair, que um que se assentava à mesa havia de trair e havia de feri-lo, ele estava dizendo: não é outro senão aquele que come da minha mesa. É Deus. É aquele que passa dia após dia, senta na minha mesa, come na minha mesa, bebe na minha mesa, se fortalece na minha mesa, recebe ensinamento na minha mesa, recebe direcionamento na minha mesa, recebe poder na minha mesa, recebe cura na minha mesa. Mesmo assim ele se levanta o teu calcanhar contra mim. Ele me fere, ele me trai. E esse que coloca a mão no prato comigo, esse a qual eu der um bocado molhado, é esse que há de me trair. É ele o traidor. Mas Jesus é excelente na tua essência. Ele é tão excelente na tua essência porque ele já tinha dito: não importa se eu vou dar um bocado molhado, eu o amei até. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E todos nós conhecemos. O que Judas é malhado nos dias de hoje é impressionante. O que Judas é dito assim, as pessoas querem denegrir a imagem de alguém sem ofender e chama de Judas. É a conduta do cristão que não diz palavrão, chama de Judas. Roubador, mentiroso, traidor, oportuno.
não era qualquer tipo de pessoa. Judas, ele recebeu a confiança de levar os recursos financeiros da obra missionária de Jesus. Você acha que Jesus ia dar confiança para qualquer tipo de pessoa carregar a bolsa com as finanças que fazia com que o ministério dele se alavancasse de cidade em cidade e provesse tudo que era necessário para a vida deles? Judas só foi Judas porque Judas decidiu ser Judas. Porque o significado do nome Judas significa louvado. Ele foi formado para ser adorador do Senhor. Quando seus pais o geraram, colocaram o nome de louvado, como um ato de adoração a Deus. Esse vai louvar o nome do Senhor. Aleluia. Judas não foi criado para trair, Judas não foi instruído para trair, Judas não recebeu o ministério para trair, mas Judas decidiu trair. Traímos quando não exercemos o que foi chamados para exercer. Traímos quando Jesus diz uma palavra para que nós dissemos para a vida de alguém e não dissemos, estamos traindo o Evangelho. Estamos retendo o que é santo e muitas das vezes liberando o que é santo para profano. Quando Judas recebe o bocado, Satanás entra em Judas. E quando Satanás entra em Judas, Satanás não tinha entrado antes. Satanás entrou depois que ele recebeu o bocado. O caráter de Judas não tinha sido transformado. Judas não se deixou ser transformado pelo caráter de Jesus. Mas porque Judas traiu, Jesus deixou de ser Jesus? Não. Ele continua amando Judas até o fim. Aleluia, Deus. Só que Jesus, ele diz ali para Judas: apressa-te em fazer. Fazer o quê? Jesus já sabia o que ele ia fazer. Porque Judas já buscava uma oportunidade ou uma ocasião, porque ele já tinha negociado Jesus. Só que ele buscava uma ocasião. Somente uma ocasião para entregar Jesus. Por qual razão você está entregando Jesus? Por qual motivo você está entregando a tua fé? Por qual motivo você não está fazendo o que tem que ser feito? O que está te impedindo nessa noite de se levantar e fazer o que tem que ser feito? O que está impedindo de você se levantar e fazer aquilo que Jesus te confiou para realizar sobre a face dessa terra? Jesus, ele não me trouxe aqui para te apontar como traidor. Ele me trouxe aqui para dizer: não importa o quanto você me traiu, não importa o quanto você negligenciou aquilo que eu depositei sobre a tua vida, o meu amor permanece igual e incondicional a respeito da tua vida. Aleluia. Mas isso é tão tremendo, tão tremendo, tão tremendo, que se nós aplicarmos isso aqui para nossas vidas hoje, como você trataria uma pessoa que te traiu? E com certeza você já foi traído por alguém. O pensamento de Jesus acerca do traidor foi: eu te amo até o fim. Talvez você não tenha coragem de dizer, mas eu tenho. Uma pessoa que me traiu, quero ver, o preço vai chegar. A justiça de Deus vai acontecer. Ele vai pagar pela mesma moeda, não é desse jeito que nós falamos? Eu não quero que ninguém me pague com a mesma moeda a traição que comete comigo. Eu quero que Jesus continue os amando até o fim. E não quero que eles saiam e se precipite e tire a sua própria vida e vai para uma condenação.
Você não foi chamado para gerar morte na vida de ninguém. Você não foi gerado para gerar destruição na vida de ninguém. Você foi chamado para gerar vida e vida com abundância. Você foi gerado para amar aqueles até o fim, a qual Jesus amou. Você foi gerado para poder fazer aquilo que Jesus capacitou a tua vida. É tão profundo isso na vida de Judas, que Jesus ele se operou na vida de Judas, é que quando ele revelou, ninguém ficou espantado, sabe por quê? Porque as pessoas não compreenderam a profundidade do que aquela revelação representava. Quando eles disseram que Jesus, que Judas seria fazer aquilo que estava projetado em fazer, eles acharam que era para comprar algum pão ou preparar alguma coisa para a festa. O que adianta a traição? A traição não vai nos levar a nada. A traição vai nos levar a gerar a própria morte das nossas vidas. Negar a Jesus é trair a nós mesmos. Negar a Jesus é trair aquilo que Ele fez por nós. Negar a Jesus é trair e trazer uma condenação para a nossa própria vida. E a revelação de Deus para essa noite é isso, para nossas vidas, é que se você trair a Jesus Cristo, o Nazareno, você está traindo a tua própria vida. Você está trazendo a sentença para a tua própria vida. Porque a tua traição não vai mudar quem Jesus é. A tua traição não vai mudar o pensamento de Jesus a respeito da tua vida. A tua traição não vai fazer com que Jesus ele deixe de amar as pessoas por igual. Não, a tua traição vai te trazer destruição e morte para a tua vida. Então Jesus ele está me dizendo: antes que a tua traição te gere morte, eu te amo até o fim e quero te gerar vida aqui nessa noite. Ei, a tua traição não vai te gerar morte, porque eu vim aqui nessa noite para te dizer que eu te amo até o fim. A tua traição só vai te trazer condenação para a tua vida, mas eu vim para te trazer vida e vida com abundância. Ainda te digo o último texto que o Espírito Santo me impulsiona aqui nessa noite. Quando Jesus está no Getsemane e chega Judas juntamente com aqueles que haviam de prender Jesus, aleluia, Jesus ele não diz assim: o que tens comigo aqui, traidor? Não. Ele diz assim: amigo. E Jesus não é hipócrita. Jesus ele não chama ninguém de amigo se não for seu amigo. É Deus. Em João 15, Jesus ele diz: eu não vos chamarei de servo, mas eu vos chamo de amigo. Glória a Deus. Porque os servos não sabem o que o seu Senhor faz, mas os seus amigos sim. Então eu tenho revelado tudo o que eu vim fazer aqui nessa noite. Amigo a que